Falando disso aqui, ó. Restauração. Eu não sei, você não chegou a acompanhar hoje que eu estava ao vivo na TV, não, né? Na Jovem Pan? Não. Não. E junta todo mundo contra mim quando eu começo a falar de família. As pessoas, elas estão destruídas mesmo. E eu fui explicar o motivo que as famílias estão destruídas e ninguém entende o que eu falo. Eu fico impressionado. Tudo que eu falo é como se eu fosse alguém antigo, retardado, retrógrado. E eu e a Carol, a gente tem um driver mental sobre o estilo que a gente resolveu viver, né, na nossa casa, no nosso casamento. E eu queria que vocês escrevessem assim, ó: ser moderno à moda antiga, para nunca ter problema. Somos modernos, temos os melhores carros, andamos com as melhores roupas, comemos o melhor dessa terra, mas isso é tão antigo, porque estava escrito isso na palavra, que você vai viver o melhor dessa terra. O que é a parte do antigo? Princípio, não muda. O que é a parte do moderno? Tecnologia. Nós usamos da tecnologia para nos beneficiar da modernidade, mas a gente continua andando por princípio. Então escreve assim, ó, moderno à moda antiga. Se você pegar isso, esse é o ponto inicial para você restaurar a sua casa. Esse poder que existe na restauração, a gente só quer usar ele depois que der errado. E eu e a Carol, nós vamos fazer isso, a ensinar você a restaurar a sua aliança. A nossa aliança comprada com muito sofrimento, ela precisa ser limpada, né, com o braço. Você tem que pegar e polir a aliança. De vez em quando vocês fazem isso? Então, assim como você faz no sentido físico, tem que fazer no almático e tem que fazer no espiritual. Qual o problema das pessoas acharem difícil a restauração? As pessoas acham difícil a restauração porque elas só usam depois que perde. E aqui está o segredo. Geralmente, quando a gente foi polir as alianças ao longo desses 14 anos e não sei quantos meses... 15 anos. Para quem não está precisando desistir, pode fechar todas as vezes esse ciclo. A Carol talvez tenha sido a pessoa que, em quase todas as vezes, ela falou: vamos polir a aliança. Vamos, tira. Engraçado que a sua prataria lá de casa, falo sua para encher o saco, né, que ela é nossa. A Carol tem muita coisa de prata e de ouro lá em casa. Eu sempre vejo uma colaboradora sempre polindo, né? Se as pessoas polissem suas alianças para lembrar dos seus compromissos, como as colaboradoras lá de casa cuidam da prataria, né, da Carol, eu acho que os casamentos não teriam problemas. E todas as vezes que as pessoas procuram a restauração, eles querem depois de ter destruído toda a casa. É como se tivesse que construir algo de novo, não é restaurado. E aqui, ó, eu tirei esse anel que a gente chama de aliança, para te falar justamente isso. Se você é uma pessoa que tem um anel desse e sempre está polindo ele, eu preciso que você continue polindo. Eu não, quem precisa é você, a sua mente com a sua alma. Que você faça isso no seu espírito, porque casamento ele é mais espiritual do que físico. Tem gente que observa para o casamento e pensa o seguinte: não, o casamento ele é sexo, essa é a parte fisiológica. O casamento é mais que isso. O casamento é intimidade. Em intimidade tem gente que transa, mas não é íntimo. Tem gente que não olha no olho um do outro. A Carol, às vezes, eu gosto de brincar e falar algumas palavras. Ela fala assim: eu nunca vou acostumar, eu não gosto que você chama por exemplo, vamos fazer amor. Aí eu falo, às vezes brincando, não vou falar porque ela não gosta. E eu falo uma expressão e ela fala: olha, você acha normal, eu não quero que seja normal. Aí, 15 anos de casado, ela continua falando: vá polindo as suas palavras para a gente tratar um assunto tão importante. Pode falar, amor, vai que você cura alguém aí hoje. Não, estou falando não. É porque é feio, acho que é por isso que ele não quer falar. Não, eu falo um monte de coisa, eu gosto de me divertir. E aí ela pega e fala, né? Ela vem com um polidor, fala esse tipo de expressão não. E ela está certa. Tem certas coisas que às vezes você vai perdendo a reverência e você acha normal. Só que se a pessoa que você está casada não acha, pega e vamos polir. Quando você terminar de polir, meu comportamento ele é menor do que o dela? Então vai sair o seu no polimento. Está aqui uma grande sabedoria de casamento. Se você tem um embate com o seu cônjuge,
na hora que você for polir aquilo, restaurar o dia, né, naquele assunto, se o comportamento é inferior ao do outro, na hora de fazer esse confronto de comportamento, o que é inferior sai, fica com o que é mais elevado, com o que é mais sábio. Então, os 3 estágios da restauração, é que se você restaurar todo dia, depois você não vai ficar com isso aqui destruído ou manchado, para ter que restaurar por um ano árduo. Hoje a gente estava falando isso lá em casa. Final de semana passado, aqui em São Paulo, choveu o final de semana inteiro. Nós trouxemos 2 malinhas da China que tem rodinha, que é uma motinha. Os meninos enlouqueceram com aquele negócio, então eles ficam andando dentro de casa. Lá em casa também tinha um tratorzinho, mas que estava estragado há uns 8 meses. E a Isabela tem uma motinha. E aí, a bateria desse trator chegou. E os meninos trocaram. Então foi a alegria, a festa no final de semana passado, amor. Mas eu não sei se você viu essa cena. Você viu que a hora que você chegou, você capturou as malas, o trator, tudo. O que aconteceu? Eles passaram o sábado inteiro dando cavalo de pau na sala. Os meninos dando cavalo de pau naquelas malinhas. A Isabela, ela ia da brinquedoteca para a cozinha, ela falava assim, deixa eu subir na minha moto. Subia e ia. A hora que eu olhei para o piso na minha casa, é um mármore aquilo? O que é? A hora que eu olhei, o tratorzinho do Miguel, que estava parado, tinha arranhado todo o piso. Mas ainda dava para salvar. Se naquele momento eu pegasse, guardasse, dava para salvar. Só que eu olhei e falei assim, cara, quanto vale essa memória que eu estou permitindo eles criarem hoje, em um dia chuvoso, aonde eu não estou ligando a televisão e deixando eles passarem o dia inteiro lá de frente à TV, aonde eles estão revivendo uma emoção, uma memória de um brinquedo novo que foi recuperado. Eu falei assim, uma casa, ela só se torna um lar de verdade quando existe a expressão ou a digital de uma vida dentro dela. A minha casa tem muitos vidros, os corrimões lá de casa são de vidro. É cheio de marca de dedinho. Aí tem uns lugares que tem umas bocas, que tem um nariz. E eu falei assim, depois eu alugo a máquina, ou contrato o serviço, e eu vou polir esse chão. Mas deixa os meus filhos criarem memória. Porque a nossa casa, ela é um símbolo do nosso lar. A nossa casa, ela pode ser simplesmente tijolos. Ou a nossa casa pode se tornar o nosso lar. Que não importa o nível de riqueza, mas é um lugar onde corações são acolhidos. Onde os nossos filhos sabem que eles podem chegar no final do dia e eles vão sentar à mesa, porque os pais deles estarão lá. E ali naquele momento, curas vão acontecer. E esse filho, ele se sente amado. 3 pontos de restauração, presta bem atenção. Manutenção diária, isso aqui é uma forma de você comprar algo, pagar algo e estar sempre seguro disso. Ter esse foco na manutenção diária vai fazer com que você esteja seguro no seu casamento, nos seus relacionamentos. Isso é o ponto 1 e eu acredito que seja o mais importante de restauração. O que é restauração? Restauração é um negócio tão poderoso que vem 2 palavras, né, do inglês aí na informática, que é renew e release. É um renovo. A gente às vezes fica pensando que a restauração é só depois que quebra. A restauração mais barata chama-se manutenção diária. O que eu sugiro que vocês são casados, vocês que já divorciaram, ou que querem divorciar, ou que querem casar, já aprenda a fazer isso. Manutenção diária nas coisas, em todas as esferas, tanto física como almática, como espiritual. Então a manutenção diária é um estilo de restauração mais barata que existe. Marçal, me fala o 2. Você sabe o que é um dos maior item para mim? Eu acho que é o que você pode investir tudo que você tem. Aquele ali para mim é básico.
É quando você sobe de nível mental no seu casamento, é quando você sobe de nível espiritual, é quando você sobe de nível físico. Nesses 20 anos, é a primeira vez que eu ouço a minha esposa falar assim: nossa, mas você está forte, hein? E aí o que acontece? Isso está renovando algo dentro da cabeça dela, dentro do coração dela. E por mais que eu possa ser uma pessoa legal em diversas áreas, isso está mudando a percepção dela ao meu respeito. Você sabe o que está acontecendo? Uma restauração de imagem do marido dela. Para quem não está sabendo, eu perdi 20 quilos de 2020 para cá. Quem não viu, vale a pena você ver a cena. Aqui, ó, crescimento. Crescimento vai fazer com que você restaure sua relação. Pablo, como suportar uma relação por 20 anos? Cresça, porque você está restaurando ela. Prospere. Uma forma de você restaurar é dando esse release, esse renew, e fazer com que o casamento sempre seja restaurado. Sensações novas vão restaurar casamento. Você crescer financeiramente vai restaurar seu casamento. Você ir a lugares novos vai restaurar seu casamento. Você adquirir habilidades novas vai restaurar esse casamento. Você fazer coisas que fazem você crescer e os seus vai renovar o casamento. Vai ser uma grande aventura essa aliança que vocês têm. Esse ponto 2 eu investiria tudo, que é o que a gente faz. E o terceiro, depois do rompimento, que é o que todo mundo acha que só tem aqui. Então hoje é um grande dia. Ô Pablo, tem uma coisa no crescimento que eu acho importante ressaltar, é que crescer também dói. Crescer não é só assim, nossa, vamos para o Caribe, vamos para Cancún, para Cozumel. Vamos para lá para quê? Para desfrutar, mas para quê? Para fazer o Ironman? Então, financeiramente mesmo, quando a gente começou a prosperar de forma assustadora, a crescer de forma assustadora, nossa família teve um tempo de abnegação. Teve um tempo de falar assim, não, peraí. O Pablo chegou e falou, olha, eu preciso investir, vocês estão comigo? 2017 eu cheguei lá em casa e falei assim, ó, eu vou estourar e o papai vai sumir 1 ano. Aí a Carol riu, Lourenço riu, tipo, nunca tinha visto alguém falar isso. Eu desapareci 1 ano. E é fácil você ver alguém hoje muito rico e muito próspero, mas você não fez as 10 ou 12 ou 50 perguntas que você precisaria fazer para saber o que essa pessoa fez. Exato. 100% dos finais de semana, nesse ano que eu falei que eu ia desaparecer, eu não fiquei em casa. Eu estava aplicando a estratégia que eu desenhei e fui nela com todo o desgaste emocional, físico e espiritual que a pessoa pode ter. Ao subir no palco agora, a Carol olhou para mim e falou assim, você precisa de dormir. E eu falei, eu preciso rodar a minha estratégia, e eu faço isso muito bem feito, e eu vou bater pressão até o final do gás que eu tiver. Ela já viu que quando eu estou me doando e servindo aqui na internet do jeito que eu entro numa outra frequência, eu começo a empurrar a energia de um jeito que é meio que sobrenatural. Sabe o que aconteceu? Em 1 ano eu desapareci de casa. Eu ficava só um dia na semana, que era durante a semana, um dia útil. Final de semana eu sempre estava viajando e fazendo aquilo que eu planejei para nossa família prosperar. Eu acredito que deve ter sido a pior experiência emocional deles. Eu não fiquei lá, eu não voltava lá. Aconteceu o seguinte, eu consegui tudo que eu queria em 1 ano. Eu voltei neles e falei assim, eu preciso de fazer isso mais uma vez, que eu senti que a energia não deu certo. Eu preciso de mais 1 ano. Eu preciso de fazer por mais 1 ano. Eu falei assim, esse negócio é enganação. Porque assim, mas de fato, o dia que eu falei isso, ele assustou assim, né? Eu falei até isso numa live. Eu falei assim, não, esse negócio de piorando é enganação. Não existe esse negócio de piorando. Mas se você for uma pessoa minimamente sã, você vai falar de fato, eu não quero. Porque à medida que você cresce, você fala assim, não, mais pressão. Agora eu aguento mais pressão são níveis. Porque se você para, o que acontece? Você vai estagnar. Eu entendo de ambiente, eu entendo de ideia, eu entendo de frequência, eu entendo de vibração, eu entendo de ação, eu entendo de reação, eu entendo de resultado. E eu comecei a entender de tanta coisa que eu falei, Carol, eu preciso pegar toda a energia minha humana e aplicar numa coisa. E eu preciso de colocar 1 ano inteiro nisso. 1 ano inteiro é um pouco mais de 8.000 horas.
Essas 8.000 horas muito bem aplicadas naquilo que seu coração pulsa, vai te dar um resultado que você não está preparado. Você vai explodir nisso. Toda vez que eu encontro um sócio meu, eu falo, cara, o que você parou de fazer? Ah, cara, isso. Eu falei, cara, aquilo que você está achando que você fez demais não é serviço de um dia. Você precisa repetir isso 365 vezes, até ficar insuportável. Resumindo, eu fiz por 1 ano, né, essa renúncia, esse pior ano. Depois eu cheguei nela, ela já estava exausta, ela ficava nervosa. O pastor da igreja não gostava, o Lourenço não gostava, ela não gostava. Ninguém gostava, não achei ninguém que gostava. E aí, Marcelo, você gostava? Gostava. Porque foi ali que eu acelerei tudo. Eu chamei ela e falei, eu vou repetir mais uma vez. Vou dar toda a minha energia esse ano todinho. Resumindo a obra inteira. Pagamos muito caro com isso. Muito caro. Foi um tempo que a gente não consegue recuperar. Mas o renovo e a restauração de ter prosperado depois disso, fez um negócio chamado remissão de tempo, fazendo com que os dias dali para frente fossem de alto desfrute. Exatamente. Aqueles dias eu não consigo devolver para minha família. Não consigo. Mas eu consigo potencializar um dia e fazer parecer 500. É uma coisa que eu queria que vocês aprendessem. Eu até arrepiei aqui, ó. Eu te pedi perdão, mas eu acho que 1 por 500, eu acho que... Valeu a pena, não precisa pedir não. É o seguinte, a restauração não deixa ela custar cara. Quanto mais longe aqui, mais cara. Se você quer ter uma vida que não é tão impressionante, e nem precisa também, tem uma vida básica. É a mais barata que tem, manutenção diária, viva por um dia. Escreve essa expressão aí, é um driver mental, viver por um dia. Se Deus encontrasse você antes de você descer na terra, e Deus chegasse em você e falasse assim, eu vou te dar uma chance. Vovô, ele falasse assim para você, ó, você quer a chance de ir lá na terra e viver por um dia, para você entender o que é o melhor dessa terra? Só por um dia. Você é um ser eterno. Nossa, eu estou arrepiado, porque eu já vi o final. Por um dia, 24 horas, eu vou te colocar como cabeça lá na terra. Eu vou fazer você ter a minha imagem e semelhança. Eu vou fazer a sua inteligência namorar com a sua sabedoria. Eu vou fazer você ter a minha sabedoria. Por um dia, eu vou te dar o favor de Deus. Por um dia, você não vai temer nada. Por um dia, você vai amar desafios. Por um dia, vai ser o dia mais longo da sua vida, mas vai ser só um dia. Você gostaria de ter uma vida de miséria, a pior que existe, por não seguir as instruções, ou só um dia? E esse um dia, se você topasse e visse que tem como viver desse jeito, quando o Senhor terminasse o dia, Ele ia te chamar. Meu Deus do céu, eu estou emocionado. É a primeira vez que eu estou falando isso. Por um dia, se o Senhor falasse, acabou o dia, era só chegar nele e falar assim, ó, eu entendi tudo. Eu vou fazer isso só por um dia, eu não quero 2. Eu só preciso de um dia para viver.